Olá novamente, meu nome é André. Nós vamos trabalhar com a identificação dos átomos. Relembrando a estrutura de um átomo. Como nós vimos nas outras aulas, um átomo possui um núcleo. Tá? Nesse núcleo nós temos os prótons e os nêutrons. Em volta do núcleo nós temos a eletrosfera. E nessa eletrosfera nós temos os elétrons girando em órbitas. Outro detalhezinho é que a massa do próton é praticamente igual à massa do nêutron e vale uma unidade. E que a massa do elétron é desprezível comparado à massa do próton. Número atômico. O número atômico é o número de prótons existentes no núcleo do átomo. Num átomo normal, cuja carga elétrica é zero, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Quando se diz que o átomo de sódio tem número atômico 11, isso quer dizer que no núcleo desse átomo existem 11 prótons e, consequentemente, existem 11 elétrons na eletrosfera, pois o número de prótons é igual ao número de elétrons. Número de massa. O número de massa é a soma do número de prótons mais o número de nêutrons. Portanto, a massa, representada pela letra A, é igual ao número atômico, representado pela letra Z, mais o número de nêutrons. Esta formulinha é extremamente importante. Vamos recapitular então. O Z é o número atômico, tá? Representa o número de prótons. O A é a massa, tá? Conhecido também como número de massa. E o N são os nêutrons. A massa, então, é prótons mais nêutrons. Aqui está a simbologia. Tá? Esse X aqui representa qualquer elemento químico. Nós percebemos que em cima nós temos a massa e embaixo o número de prótons, o número atômico. Tá? Apesar que uma outra simbologia não muito comum apresenta o número de massa na parte superior e o número de prótons na parte inferior. Vamos falar agora de elemento químico. É um conjunto de átomos com o mesmo número atômico. Então, se tiver o mesmo número de prótons, significa que os átomos são do mesmo elemento. Vamos ver se a gente consegue entender aquela simbologia do slide passado. Esse 23 no sódio representa a massa e esse 11 representa o número atômico, portanto o número de prótons. Detalhe, e se eu perguntasse qual é o número de elétrons desse sódio? O que vocês iriam me responder? Exato, num átomo neutro o número de prótons é igual ao número de elétrons. Portanto, o sódio tem 11 elétrons. Essa simbologia da esquerda é mais comum do que a outra simbologia. Um outro exemplo aqui, nós temos o cloro. Tá? A massa dele é 35 e o número atômico é 17. De novo, essa simbologia que eu destaquei é a mais comum. Vamos ver se vocês estão preparados. Foi dado aqui o elemento sódio e eu queria saber qual é a massa dele. Por que 23? Exato. Por que 23? É porque a massa está na parte superior. Tá? Número de prótons, 11. O número de prótons é esse número que fica na parte inferior. E o número de elétrons? Está aqui. Em um átomo neutro, o número de elétrons é igual ao número de prótons. Portanto, você tem 11 prótons, tem 11 elétrons. Como que eu faço para achar o número de nêutrons? É só usar aquela formulinha que diz que é extremamente importante. A massa é igual a prótons mais nêutrons.
Eu posso reescrever essa fórmula isolando o N. Então, nêutrons é igual a massa menos os prótons. E neste caso, a massa é 23, o prótons é 11 e eu tenho 12 nêutrons. Uma dica legal é que para achar o número de nêutrons é só pegar o de cima menos o de baixo, a massa menos os prótons. Fazendo isso, você consegue achar o número de nêutrons. Mais um exemplo, dessa vez a gente vai mais rápido. Massa do sódio, 25. Número de prótons, 11. Número de elétrons, 11. Por que mesmo? Porque num átomo neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. E o número de nêutrons é o de cima menos o de baixo, 25 menos 11, 14. Mais um exemplo para nossa felicidade. Vamos trabalhar com o Cu. Qual é a massa do Cu? 63. Qual é o número de prótons do Cu? 29. Número de elétrons? Lembrando, prótons e elétrons têm o mesmo número num átomo neutro, portanto, 29. E o número de nêutrons do Cu é o de cima menos o de baixo, 63 menos 29, 34. A simbologia que nós aprendemos, ela é comum para textos, tá? Porém, numa tabela periódica, aparece diferente. Em tabelas periódicas, essa daqui é uma tabela periódica que eu peguei no site oficial da IUPAC, mostra em cima os prótons e embaixo a massa. Aí vem a perguntinha: professor, como eu vou saber onde estão os prótons e os nêutrons, ou os prótons e a massa, se fica mudando? Meu querido, é o seguinte, surgiu essa dúvida, você vai usar a lógica. O número de massa, ele é maior, e o número de prótons, ele é o menor. Então, não importa se tiver representação da tabela periódica ou aquela outra simbologia do slide passado, o número maior sempre vai ser a massa. Vamos ver um pouco mais aprofundado a matéria agora. Eu tenho um átomo de cloro neutro. Significa que o número de prótons é igual ao número de elétrons. E as suas cargas se anulam, por isso que eu digo que ele é neutro. Um átomo pode, porém, ganhar ou perder elétrons. Tá? Nós não mexemos com o núcleo do átomo. Nós apenas trabalhamos com a eletrosfera. Isso é simples. Tá? É muito mais fácil mexer com os elétrons do que com o núcleo do átomo. É necessário muita energia para mexer com o núcleo do átomo. Nós chamamos as reações de reações nucleares. Tá? Então, numa reação química, nós não trabalhamos com o núcleo do átomo, apenas com a eletrosfera. Voltando aqui, nós dizemos então que um átomo pode ganhar ou perder elétrons, e se isso acontecer, nós deixamos de chamá-lo de átomo e ele passa a ser chamado de íon. Tá? Então, se ele ganhar ou perder elétrons, o átomo se torna um íon. Vamos fazer um exemplo aqui. O átomo de cloro neutro e eu vou colocar um elétron nele. Agora, ele recebeu um elétron, ele se transformou em um íon. Tá? Ele ganhou um elétron e o elétron tem carga negativa, por isso que ficou Cl-, porque ele ganhou uma carga negativa. O íon negativo, ele recebe o nome de ânion, tá? Então, ânion é um íon com carga negativa. Um outro exemplo que nós temos aqui é um átomo neutro de sódio. Nós vamos retirar um elétron dele. Se ele perde uma carga negativa, significa que ele fica positivo. Então, se ele perde elétrons, ele perde carga negativa e fica positivo. E o íon positivo tem um nome especial. O íon positivo é um cátion. Vamos para mais alguns exemplos aqui. Tá? Este átomo de sódio perdeu elétrons. Tá? Se ele perdeu elétrons, ele ficou positivo, se transformou num cátion. Ele tem massa 23,
Mas, professor, ele perdeu o elétron, como que a massa dele continua a mesma? Lembra que nós vimos nas aulas passadas? A massa do elétron é desprezível, por isso que não altera o valor. Tá? Massa 23, os prótons 11, os nêutrons 12, e como ele tem uma carga positiva, significa que ele perdeu um elétron. Quando ele estava no estado neutro, o número de prótons era igual ao número de elétrons, então era 11 e 11. Se ele perdeu um elétron, agora o número de elétrons é 10. Vamos lá no outro caso, o cloro. O cloro ganhou elétrons. Ele se transformou em um ânion. O cloro ganhou um elétron, então a massa dele continua a mesma. Por que mesmo? Porque a massa do elétron é desprezível. Número de prótons 17, número de nêutrons 18. Peraí, ele tinha 17 prótons, tinha 17 elétrons. Nesse caso ele ganhou um elétron, 17 foi para 18 elétrons. Professor, mas tem uma carga negativa. Sim, eu sei. Essa carga negativa significa que ele ganhou um elétron. Alguns termos que podem aparecer no vestibular. Cátion monovalente. Significa que é um cátion, tá, que perdeu apenas um elétron. Ânion bivalente. Significa que é um ânion, tá, que ganhou 2 elétrons. Cátion trivalente. Significa que é um cátion que perdeu 3 elétrons. Vamos ver se vocês estão craques. Mais um exemplo para a gente fazer. Estrôncio. Massa do estrôncio, 88. Número de prótons do estrôncio, 38. Número de nêutrons do estrôncio, 50. Número de elétrons do estrôncio, 36. Professor, por que 36? É porque eu vou mostrar para vocês. Esse estrôncio é o estrôncio 2 mais. Significa que ele perdeu 2 elétrons. Por isso, 36. Tá bom? Se você entendeu essa piadinha, quer dizer que você entendeu a matéria. Então tá. Deu risada? Continua a aula. Não deu risada? Volta lá para o começo. Tenho 2 exercícios para vocês tentarem fazer aqui. O número de prótons, nêutrons e elétrons representados por bário 138 e 56, 2 mais, é respectivamente. Vamos lá. Número de prótons. O número de prótons é o número que está embaixo, 56. Tá? O número de nêutrons é a subtração, é o de cima menos o de baixo. De cabeça dá 82. E ele quer saber o número de elétrons. Se fosse um átomo neutro, era para ter 56 elétrons. Contudo, esse 2 mais significa que ele perdeu 2 elétrons. Se ele tinha 56 quando o nêutron, perdeu 2, então é 54. A melhor alternativa para isso é a alternativa C. Próximo exercício. Um certo íon negativo, X3-, tem carga negativa menos 3, sendo o seu número total de elétrons 36 e o seu número de massa 75. Podemos dizer que o seu número atômico e número de nêutrons são respectivamente. Então, se o X3- tem 36 elétrons e esse menos 3 significa que ele ganhou 3 elétrons, portanto o X neutro tem 3 elétrons a menos, que é o 33. Pronto. Então eu sei que o número atômico dele é 33. Agora eu preciso achar o número de nêutrons dele. Se a massa é 75 e ele tem 33 prótons, é só fazer a subtração. 75 menos 33, 42. Alternativa correta, C. Terminamos a aula por aqui. Por favor, refaçam os exemplos.
e bom estudo e até a próxima.